Olá, bom dia! Essa aí é uma mamãe que aprendeu a pilotar junto com os filhos. Foi muito legal. Eu nunca tinha andado de moto. Então eu precisava dessa dose de adrenalina na minha vida. O Auto Esporte desse Dia das Mães tem ainda um desafio para falar de aerodinâmica. Ele tem 2 motores e entrega 450 cavalos e uma autonomia de 500 km apenas com uma carga. Essa boa autonomia é devido às boas linhas aerodinâmicas. Dicas para entrar num campeonato de drift online. Puxar o mouse para a esquerda, ele vai virar a roda para a esquerda, para a direita a mesma coisa. O que as mães estão de olho nos carros? Cabe 3 cadeirinhas aqui tranquilamente. Porta-luva, importante. E para começar, porta fechada, mas sem trancar. A consequência veio tanto pro César quanto pro vizinho dele. E aí, Belan, qual foi a sua surpresa? Surpresa foi que deixar o carro sem trancar também consome bateria. E quanto tempo você ficou sem entrar no carro? Aproximadamente 10 dias, como a bateria original. O carro tem 2 anos, não teve jeito, teve que trocar. É mais comum do que a gente imagina. Quem não tem um sistema de travamento automático acaba por se afastar com a chave de presença, mas a bateria continua na ativa. A bateria é um dos componentes do veículo que permanece em funcionamento mesmo com o veículo desligado. Isso acontece porque alguns acessórios e outros componentes continuam funcionando, como por exemplo alarme, rastreadores e dispositivos que se comunicam remotamente via Bluetooth. E como a chave está relativamente próxima do carro ali na garagem, o sistema entende que a qualquer momento esses equipamentos podem ser requisitados. É por isso que fica tudo em estado de alerta. É como se você tentasse dormir, só que com um olho aberto. Não vai dar certo, né? Quando há um afastamento sem que a tranca seja acionada, a central fica buscando a chave por sinal de Bluetooth ou rádio. Esses acessórios e componentes consomem da bateria o que nós chamamos de corrente de standby. Essa corrente é dimensionada pelo fabricante do veículo e a bateria é projetada para alimentar esses acessórios e componentes por até 45 dias. Logicamente que se a bateria estiver no fim de sua vida útil, esse tempo é drasticamente reduzido, podendo descarregar a bateria em alguns dias. Um veículo tem hoje cerca de 20 módulos eletrônicos, os conjuntos eletroeletrônicos. Já se pensa até em sistemas com baterias específicas para cada grupo de módulos. Eu não precisei dar uma carga externa, porque como deu um aviso no painel de bateria baixa, a indicação aqui é você dar a partida do carro e deixar ele funcionando alguns minutos. E aí ele vai recuperar a carga na bateria. Agora, se a bateria acabar, melhor mesmo é pedir auxílio ou já trocar, ainda mais se tiver em garagem fechada, onde não se deve deixar o motor ligado porque os poluentes tóxicos não se dissipam. Aqui tive que acionar a autoelétrica, substituir a bateria, mas para isso deixei o capô aberto, eles vieram, substituíram, não tive contato nenhum e hoje aprendi a lição. Carro trancado mesmo na garagem. A mãe entrou na onda do pai. Hoje andar de moto é programa de família. É muito legal andar de moto. Por quê? Porque é rápido, daí dá pra dar salto da frio na barriga. Oi! Como que é andar com a mamãe? Ah, legal. Tomás vai fazer 10 anos, Bento tem 6. E nesse terreno ao lado de casa, o Leandro treina e ainda dá um jeito de manter todo mundo motivado. E tá na pista junto com a mamãe? É mais legal. É? Você faz disputa com ela? Mais ou menos. E você anda muito bem de moto ou não? Não muito. Você anda muito de bike? De moto eu só caio. Para os dois pequenos trilharem esse caminho, a mãe teve que criar coragem. Mas como que foi? Se apaixonou? Tá.
Olha o Leandro querendo declarações. Brincadeira. Ele tá falando da moto. Eu me apaixonei, foi muito legal. Eu nunca tinha andado de moto, então eu comecei num ovalzinho que eu fazia as curvas sempre pro mesmo lado. Quando eu virava de lado, eu caía. Precisa paciência para que a coordenação motora fique automática, com reflexos e técnicas mais apuradas. Quando a gente anda na garupa, a gente consegue sentir como a moto funciona. E todas aquelas manobras que vocês veem o Leandro fazendo, vocês conseguem perceber que ele tem o controle da moto, que é possível você ter o controle e que é um veículo seguro porque você coloca equipamento e tudo. Não é muito chique, gente? Olha as cores, que maravilhosas. Ninguém imagina que a gente tem que colocar toda essa parafernália por baixo, mas depois eu prometo que vale a pena porque, olha, 15 minutinhos de treino é igual umas 2 horas na academia. Para brincar, equipamento é essencial. Cotoveleira, joelheira, calça, colete, proteção abdominal. Antes eu só arrumava meu equipamento, agora tem que checar o equipamento de todo mundo aqui. Por mais que a gente ande a 10 km por hora, tem que estar sempre equipado. Calma aí, papai tá chegando. Como foi? Como que é cair? É legal, para aprender a levantar. O conceito das pit bikes, que são essas motos pequenas, é muito popular nos Estados Unidos, porque ele serve tanto para quem está começando a andar, como para pilotos profissionais se desenvolverem. Porque muitas vezes ir para uma pista, você precisa de uma estrutura grande, um transporte, levar a moto, às vezes a pista é longe. Então uma pit bike é você ter um espaço, um quintal de casa ali, como os pilotos lá nos Estados Unidos fazem. Ela é muito mais rápida do que as outras, eu acho. Eu adoro minha moto, tem 3 marchas. Só põe em segunda e só ando e freio, que nem uma moto automática mesmo. É um esporte muito bacana, como concentração para criança, como desafio. É mais uma coisa que vocês podem fazer junto. Mas o papai dando treino não deixa passar nada. Ó, coisas que vocês estão fazendo errado. Motocross é o tempo inteiro você sustentando na perna e não nos braços. Se a gente deixa a perna mole, você está o tempo inteiro recebendo impacto da motocicleta e vai perder a direção. Aê, pessoal! Feliz Dia das Mães! Beijo pra todas as mães! Welcome to Style. Som dos motores. E lá vão eles. O Drift Online é competitivo e muito divertido. Além das curvas e batalhas, dá para customizar o carro. Roda modificada, todo o kit de para-choque, capô, a parte interna do carro, eu consigo olhar aqui, ó, toda a parte interna do carro, tudo modificado, como se fosse um carro profissional de drift. A gente consegue pegar qualquer motor da vida real, que faz o gráfico de dinamômetro, e consegue jogar aqui para o simulador. Pneu, tudo é personalizável. Para jogar, pode ser no teclado e mouse. Você vai puxar o mouse para a esquerda, ele vai virar a roda para a esquerda, para a direita a mesma coisa. Você pode utilizar o controle de videogame, né, um joystick, mas o mais utilizado, como a gente está jogando um simulador, é buscar o realismo, né? Aí é caprichar no cockpit para andar de lado. Volante, pedaleira, freio de mão. Mas o principal item do volante é o Force Feedback. Com isso, você recebe nas mãos todas as forças que um carro real passa para a mão do piloto. Por exemplo, quando eu estou no asfalto, a resistência do volante é uma, eu vou para a grama, ele fica mais leve, eu passo na zebra, ele vibra. O mais importante, ele faz o contra-esterço na hora do drift. Ó, eu vou fazer um drift aqui e ele vai fazer o contra-esterço sozinho. Eu vou virar para a esquerda e acelerar. Ó. E com óculos de realidade virtual,
o jogador tem uma sensação bem diferente. Você tem uma tela para cada olho, cada tela tem uma imagem diferente e as duas juntas, quando você coloca o óculos no rosto, faz o efeito 3D. Além disso, o óculos conta com vários sensores para captar esses movimentos aqui, ó. Aqui na tela vocês estão vendo o que eu vejo aqui no óculos, tá? Então, ó, eu subo, eu desço a visão, viro para um lado e para o outro, e com isso você tem uma sensação de velocidade e de espaço muito melhor do que simplesmente ver numa tela aqui a imagem. E aqui alguns conselhos. Nada de jogar de barriga vazia, porque pode ficar tonto. É preciso se acostumar e depois acertar o carro de lado para fazer o drift. Vem um campeonato online por aí. Superação. Segunda. Não foi terceira. É muito diferente a marcha, né? O câmbio é diferente. Mas ela quer largar na pole numa corrida de carro antigo. Agora entrou terceira, belezinha. Agora foi. Tem que ser com jeito, senão ela não vai. Pra fazer a curva, haja braço. E olha só porque o câmbio do DKV 1961 é um desafio. Tem uma cola aqui. Quem fez essa cola? O meu esposo. O câmbio aqui da DKV é bem diferente do câmbio normal. A terceira é bem próximo da primeira aqui, né? E às vezes ela, se você for engatar rápido a terceira, ela acaba pegando a primeira. Suzy, para você dirigir um DKV, significa o quê? Muita coragem. Ainda mais sendo um carro xodó do meu marido, assim, né? Aí vem o presente. O melhor tempo de classificação. Você sabe dirigir, mulher! Ai, que emoção! Você fez 1:21. Você fez mais rápido do que o homem. Sério? Foi emocionante, todo mundo? Muito! Pelo amor de Deus, segura agora. Motor 1.0, 3 cilindros e faz de 0 a 100 por hora em 17 segundos. Imagina na pista. O DKV é um modelo histórico para a indústria nacional. Foi o primeiro a ser produzido por aqui e resultado de um plano de desenvolvimento da indústria automobilística no governo de Juscelino Kubitschek. JK criou um grupo técnico supraministerial para acelerar o setor. Suzy, vencer é bom, mas ter um projeto que une a família é melhor ainda. Uma filha de 3 anos ama, a gente vai passear, ela não quer outro carro, ela quer sair com o pupupu do papai. O primeiro carro que ela andou foi de DKV, porque ele buscou ela também de DKV. E nessas atitudes, o exemplo vai passando de mãe para filha. Você é delicada, mas forte. Eu me sinto muito forte. Pequena, mas forte, guerreira. Eu me sinto assim. O Auto Esporte volta já já com coeficiente de atrito na subida e na descida. E o que as mães estão de olho nos carros? Porta-mala, que é um item super importante para nós mães. A única coisa que me preocupava em comprar um carro era a faixa de preço. A gente estabelecia a faixa. Antes eu só buscava conforto e economia.
porta-mala que é um item super importante para nós mães. Todas essas características, há alguns anos, transformaram as minivans em carro de mãe. Hoje o olhar delas vai também em outras direções. Tem vários perfis aqui. E tem um para mim que é novidade, que é o elétrico. Gosto de tecnologia. Alto, sem problema de buraco no dia a dia, o que realmente funciona hoje. A sensação de segurança e estabilidade é essencial. Estética, sem dúvida. Design, faróis, acabamento. Gostei dessa diferença aqui de material. O azul, que remete, né, ao fato de ser elétrico. Faltou aquele vroom. Apesar de eu ser um coração V8 a combustão, a gente tem que se render que esse aqui vai ser o futuro. E na hora de pensar nos filhos, cadeirinhas. A Gabriela leva 3. Nunca bem juntinho da outra. O Lolo, o Gabriel e o Matheus. Apesar de não estar muito bem visível, esse carro aqui ele tem o Isofix aqui entre os dois bancos. A Valéria leva uma só. Vamos lá, Bia? Vamos. Mas fica de olho em tudo. Porta-luva para mim é importante porque eu sempre deixo alguma comidinha, um snack ou um suco. Tenho uma visão boa para olhar cadeirinha, filho. Pois é, já foi o tempo em que os porta-trecos eram um dos 5 primeiros itens da lista. Isso mudou tanto que a própria indústria já pensa em facilidades para as mães. Portas com maior abertura e até um banco que rebate com uma mão só. Foi pensada numa situação da mãe entrando no carro com o filho, com as bagagens, então uma forma fácil de modular e de permitir que se tenha mais espaço dentro do carro. E tem a hora em que o olhar é para cumplicidade. A caminhonete ainda, eu acho que é o que eu levaria e falava assim, ó, vamos que ali do final de semana tá garantido. Ótimo, criança, família, espaço. Eu não preciso nem saber. Mexer no carro é só eu conversar com ela. O que você deseja fazer? Ventilação no máximo. Ok, estou ajustando a ventilação no nível máximo. Olha, preciso ensinar isso para os meus filhos, obedeceu rapidinho. Trocar a fralda. Você pode repetir o que disse? Ah, não deu. CX, essa é a sigla que indica o coeficiente aerodinâmico. Uma das coisas boas de ter um bom carro com eficiência aerodinâmica é o consumo, principalmente nas estradas, né, com a velocidade constante de 100 km, 120 km, ele cruzando o ar de forma mais lisa, né, ou menos arrasto, você vai ter uma boa economia de combustível. Essa área é uma das mais complexas da física, para você ter uma ideia, né? Muitos alunos fogem da engenharia por conta dessa disciplina que é aerodinâmica. Tá? Então, eles estudaram a melhor forma do carro ter boa eficiência aerodinâmica, mas também ter boa aderência nas curvas, né? Que é o que esse carro está demonstrando eu ter aqui quando eu faço as curvas mais acentuadas. Muita gente chama o CX também de coeficiente de arrasto. Para ficar mais fácil de entender, a gente trouxe aqui uma equipe de skate downhill e 2 carros com o menor coeficiente aerodinâmico atual do mercado para um desafio. E aí, galera? E aí? Hello. O objetivo é cortar o ar com maior fluidez, fazendo com que a carroceria do carro ou do corpo, no caso dos skatistas, gere a menor resistência possível. Então, o skate downhill é a Fórmula 1 do skate, né? Onde a gente fica na melhor posição aerodinâmica possível para atingir maiores velocidades. E sempre são corridas ali com 4 atletas ou 2 atletas, dependendo da ladeira. Então, a gente tenta se posicionar e fazer as curvas no modo mais aerodinâmico possível. Os equipamentos são de linha para o coeficiente do atrito ser cada vez menor.
A maçaneta também é uma superfície que alguns carros eles já estão repensando o formato dela também, né? Sim, então a questão da maçaneta é inserida um pouco mais para dentro aqui, né? Então para evitar justamente turbulência. O espelho, né, que é uma superfície também externa que prejudica a turbulência, né? Apesar de ter essas superfícies arredondadas, ela vai provocar uma certa turbulência, uma resistência, né, no veículo. Por isso, só o coeficiente não indica a melhor eficiência aerodinâmica. Isso depende muito das medidas da frente do carro. Por exemplo, no caso das picapes, um dos trunfos desse modelo da Tesla, o Cybertruck, é exatamente aumentar a fluidez. Quanto mais quadrada a frente, maior a resistência do ar. A Kombi, por exemplo, tem o CX de 0,42. Ao longo da história do automóvel, é curioso como os engenheiros perseguem sempre um melhor coeficiente. Sim, na física nós temos assim dois pontos importantes, né? A questão estrutural é vinculado ao formato de um osso, por exemplo, né? E a questão aerodinâmica é vinculado à forma de uma gota, né? Então, se você observar aqui, não é? Os veículos eles buscam o formato de uma gota, não é? Então, eles são mais arredondados e vêm fechando aqui assim. E exemplos não faltam. E agora, com os elétricos, aumentam as chances de reduzir o arrasto. Olha só o design do ID3 da Volkswagen. E 45 Concept da Hyundai. O Classe A é o modelo de entrada da Mercedes. O CX desse carro é de 0,22. O Porsche Taycan 100% elétrico tem 0,22 de coeficiente aerodinâmico. O Série 5 da BMW também. No túnel de vento se percebe o movimento do ar no sedã, que é a combustão. O Prius da Toyota, que é híbrido, CX de 0,24. O Model 3 é o carro de entrada da Tesla totalmente elétrico. Ele tem 2 motores e entrega 450 cavalos e uma autonomia de 500 km apenas com uma carga. Essa boa autonomia é devido às boas linhas aerodinâmicas. Esse carro aqui tem um CX de 0,23. Para buscar eficiência, vários outros elementos entram na conta. Dimensão dos pneus, altura em relação ao solo, tomadas de ar, aerofólios. Esse capacete aqui, Rafa, vocês usam ele realmente para... Ele melhora realmente ali na descida? Nas descidas que precisam de maior velocidade, ele melhora bastante. A gente consegue ganhar até 7 km por hora a mais. Sério mesmo? Ele tapa os ombros e tu consegue ficar bem encaixadinho dentro dele. Caramba! Mas qual a velocidade que vocês descem? Assim, num campeonato normal? Nós temos ladeiras aqui no Brasil de 60 km por hora até 120 km por hora. Caramba! Por falar em velocidade, o CX de um carro de Fórmula 1 varia de 0,70 a 1. Mas isso tem explicação. O carro de Fórmula 1 é aquele que empurra o carro para o chão, tem um CX bem maior do que esse carro aqui. Perfeito. No caso do Fórmula 1, muitos acham que é o contrário, né? Que tem uma aerodinâmica eficiente com relação a cortar o ar, mas ela é pensada não só para isso, ela é pensada também em manter o carro na pista. Os separadores de ar dianteiros, defletores e spoilers da asa traseira absorvem essa força de arrasto e usam esse fluxo para aumentar a aderência. O Fórmula 1 ele cria muita turbulência para a pressão aerodinâmica empurrar o carro para baixo, né? Nesse caso aqui, a gente está pensando em fluidez, em cruzar o ar da forma mais limpa possível. O mesmo para essa turma do downhill. Andrés, quais são as posições que mais você usa durante uma corrida, né? Quando a gente quer mais velocidade, a gente coloca na base, que a gente chama, né? Então a gente faz essa posição, que é para ficar o mais aerodinâmico possível. Quando nós chegamos numa curva, por exemplo, a gente tem uma curva para a esquerda, a gente tem essa posição aqui. E dependendo muito da curva, a gente consegue ainda frear nessa posição, que é chutar um slide, que a gente chama. Tá? Pro outro lado é a mesma coisa, só que com a posição pro outro lado. Tu faz essa posição aqui e a mesma coisa. E nessa conversa,
resolvemos tirar tempo. O Razia na subida e os 3 na descida. Só de curiosidade, né? 450 cavalos com torque instantâneo de 100% na minha aceleração. Caraca, tem muito torque! Essa descida aqui, ela não gera muita velocidade, mas ela é bem técnica, né? Tem bastante curvas, né? Vou fazer a primeira curva. Caraca, velho. Eu tenho pouco arrasto. E aí o que é que acontece? Eu tenho uma tração 4 para me dar bastante aderência nas curvas, né? O ponto certo da ultrapassagem na reta tem que chegar bem colado no adversário e botar pro lado para ultrapassar e seguir. Para mim o vácuo conta muito, porque eu não tenho a largada muito boa e eu tenho sempre que ultrapassar nas corridas. Os tempos não importam, vale a brincadeira. Bem, primeiro vocês, tá? Vou falar o tempo. 1 minuto, tá bom já, né? 25 segundos, certo? A somatória. E o meu, 1 minuto e 10 segundos. O carro ganhou, né? Não sei se o piloto, mas o carro ganhou. Valeu, foi bom demais, viu? Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Então, na próxima, é com Razia no skate, certo? Vou tentar uma próxima, né? O Auto Esporte manda aqui um abraço de muita força e só com muita união para ir em frente. Um bom domingo. Tchau, tchau.